no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o nosso bate-papo político com uma boa notícia para 7.200 segurados e beneficiários da Previdência Social. A Justiça Federal acaba de liberar 87 milhões de reais para pagamento de auxílios e aposentadorias a esses beneficiários e segurados que recorreram à Justiça para garantir os seus direitos. Quem chega com a informação é o repórter Carlos Alberto. Segurados e beneficiários do INSS que ganharam ações na Justiça Federal devem ficar atentos, porque os recursos correspondentes ao pagamento de auxílios e aposentadorias liberados no mês de setembro já estão disponíveis para saque. São pelo menos 7.208 beneficiários do INSS no estado do Ceará que poderão sacar os pagamentos das chamadas requisições de pequeno valor, RPVs. Segundo a Justiça Federal do Ceará, o montante liberado é da ordem de R$ 87.089.822, o que representa 26,11% do total liberado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5. Em toda a região, que compreende os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, são 37 mil pessoas contempladas com as requisições, somando um valor de R$ 333.548.452. De acordo com a Justiça Federal, para o saque do dinheiro, o beneficiário ou segurado deve apresentar os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. As ações na Justiça Federal são fruto da negativa ou demora do INSS em atender aos pedidos dos segurados e beneficiários e correspondem a aposentadorias, pensão e, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada. Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre a área previdenciária porque segurados e beneficiários que precisam do meu aplicativo, do meu INSS, que é aquele aplicativo criado com inovações tecnológicas para tentar agilizar o atendimento dos beneficiários da Previdência Social, esse meu INSS continua dando trabalho e gerando transtornos para quem espera respostas aos pedidos de benefícios. Agora o Sátrio Salles com essas informações. Instituído como ferramenta para dar celeridade no atendimento da Previdência Social, o aplicativo Meu INSS, que foi implantado há 5 anos, é alvo de queixas de advogados da área previdenciária e dos segurados e beneficiários que sofrem com a demora aos protocolos com pedido de benefícios e informações. O Meu INSS concentra 90 serviços e é o caminho para os segurados e beneficiários darem nas solicitações de benefícios e inclusão de documento necessários à análise dos pedidos de aposentadorias e auxílios. A ferramenta faz parte também da vida dos aposentados e pensionistas, que podem usá-la para alterar o local onde é feito o pagamento, por exemplo, ou realizar o cadastro de representantes legais. Os problemas do sistema geram, porém, uma frustração e irritação, principalmente quando há o indeferimento quase que imediato dos pedidos de benefícios, seja o que já foi feito uma análise mais aprofundada da documentação enviada pelos segurados e beneficiários. E mais, as dificuldades de acesso pela fatia mais vulnerável dos segurados representam mais um entrave no funcionamento do Meu INSS, uma vez que parte dos serviços é feita quase que exclusivamente pela plataforma. Advogados da área previdenciária veem o aplicativo como um avanço, mas cobram ações e campanhas que orientem melhor os segurados e beneficiários para o melhor acesso ao Meu INSS. Com informações dos bastidores políticos,
Sátiro Salles. Temos um número expressivo de pessoas já com idade mais avançada, Beto Almeida, que não tem as condições devidas para acessar com mais facilidade o meu INSS. E nesse caso aí, nesse relato do Sátiro Salles, se referindo aos advogados da área previdenciária que querem que o Ministério da Previdência Social, que o governo federal faça também campanhas e ações para esclarecer a esse segmento da população, a esses beneficiários, como acessar melhor o aplicativo Meu INSS. É um avanço porque hoje não dá para ficar apenas nos papéis, na papelada, no saco de papel, e as ferramentas que nos proporcionam a celeridade de ações, de decisões, chegam com mais força ao poder público. E nesse caso do INSS, os segurados e beneficiários têm sim, no Meu INSS, um caminho para facilitar o encaminhamento de documentos, os pedidos de benefícios, de auxílios e também a marcação de consultas. Mas tem um traço, um braço nesse Meu INSS, Beto Almeida, que é a robotização, que os documentos são analisados de forma fria, sem aqueles detalhes que geralmente passam, que são recebidos com mais cuidados quando caem nas mãos dos servidores. Não, pela mecânica, pela parte de robôs do INSS, tem muita rejeição de pedidos de benefícios sem sequer levar em consideração dados técnicos que marcam a trajetória de segurados e também as condições sociais dos beneficiários da Previdência Social. Mas sempre há tempo para corrigir essas distorções. São boas notícias, ou uma boa notícia neste início de semana, que é essa liberação do dinheiro para os beneficiários da Previdência Social e também essa outra notícia sobre o Meu INSS. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente aí os nossos ouvintes. Duas boas notícias e duas notícias sobre o INSS. Uma boa, claro, porque significa dizer que o pagamento de precatórios é a luta e o reconhecimento do aposentado que teve seu direito de algum modo desconhecido, ele precisou recorrer à justiça, trabalhou, lutou e aí veio o que a gente chama de transitada em julgado, ou seja, o INSS perdeu todos os recursos e agora vai ter que pagar. É aquilo que se diz, é uma dívida agora reconhecida, não há mais para onde correr. Então, é uma boa notícia depois de uma luta, de uma batalha que com certeza se travou na Justiça Federal. O outro lado nessa história, dessa corda, Luzenor, é exatamente isso que você falou. É o calvário de quem começa com o pedido de aposentadoria utilizando exatamente o Meu INSS, que é o sistema digital da Previdência Social. E aí eu fico me perguntando aqui, com meus botões, o seguinte: por que a inteligência artificial que existe hoje, Luzenor, que resolve tantas coisas, no caso desse programa do INSS, os robôs deles só funcionam pelo contrário, hein? Para não agilizar a vida dos segurados da Previdência Social, mas muito antes até para complicar. Eu estou dizendo isso porque tem um levantamento mostrando o seguinte: de cada 4 pedidos de aposentadorias, 3 são negados pelo INSS, principalmente por esse programa, pelo robô da Previdência Social. Isso significa dizer o seguinte... É um verdadeiro robô, né, Beto? É um verdadeiro robô. Robô? Não, mas e outra coisa, Luciano, dificultando a vida de quem realmente tem o direito à assistência previdenciária. Ele tira você da fila do pedido da Previdência, da aposentadoria, e te coloca numa outra fila, que é aquela fila dos recursos. Porque quando você tem o seu pedido de aposentadoria negado pelo programa lá, você automaticamente vai recorrer. Então você saiu de uma fila, que era aquela fila que tinha da expectativa de você ter o seu direito atendido em até 45 dias, esse é o prazo limite, e você cai naquela outra fila, que é a fila dos recursos, e aí tem gente que já está, por exemplo, há mais de um ano aguardando. Então é cruel a gente observar, por exemplo, como os robôs da Previdência Social acabam negando e dificultando a vida dos segurados. Eu não sei se você fala recursos administrativos ou recursos na área da Justiça Federal, porque são também essas duas vertentes. Não, no começa caso com os administrativos, da relação, né, dos segurados com o INSS. E nesse aspecto dos recursos judiciais, pelo menos, Beto Almeida, 7.200 cearenses saem das duas filas, porque esses cearenses ganharam, como disse o Carlos Alberto,
direito de receber os seus benefícios via Justiça Federal. Pois é, mas aí não foi administrativo, né, Não, Leonor? aí já são os recursos, Aí ele teve na que- área da Justiça. Da Justiça Federal, ele teve que entrar com o advogado teve que entrar com vários recursos, a Previdência recorre, passa vários anos. Isso aí, esse resultado bom que a gente está dando agora, na realidade, por trás tem uma longa luta de anos por direito. É bom a gente dizer isso, porque não é também tão fácil não. Hoje tá notícia boa, semana boa, tá saindo pagamento dos precatórios dos aposentados do INSS, ou seja, são pessoas que em algum momento tiveram os seus direitos, por exemplo, que não foram devidamente reconhecidos. E eles tiveram que recorrer à justiça e entraram numa verdadeira batalha judicial, porque também não é fácil assim não. Nós vamos, ao longo desta semana, Beto Almeida, procurar a Justiça Federal para saber como é que é o encaminhamento, como funciona, quanto tempo demora para os segurados e beneficiários da Previdência Social esperarem uma resposta da Justiça Federal em relação a essas ações que são movidas contra o INSS. Vamos também conversar com a Justiça Federal, nesse âmbito da Justiça Federal, sobre uma parceria entre a Justiça Federal do Ceará e a Universidade Federal para tentar agilizar a análise de pedidos de perícias e realização de perícias médicas, que é outro entrave para os beneficiários da Previdência Social. A demora na realização de perícias médicas pelo INSS faz aumentar a cada dia a fila de pessoas que esperam por resposta aos pedidos de benefícios. Isso é um tipo de perícia para quem sofre, para quem pede o auxílio doença, auxílio acidente ou BPC. E essa perícia também é realizada quando os processos chegam à Justiça Federal.